Fala aí, turma da perícia de acidente de trânsito, tudo bem com vocês? Gravando aqui mais uma aula, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre fator de deslizamento lateral de motocicletas. Antes de a gente entrar aí no nosso conteúdo, eu quero lembrar vocês que essa semana, quinta-feira agora, no dia 6/7, nós vamos realizar uma Masterclass. Nessa aula eu vou tratar aí de diversos assuntos relacionados à perícia de acidente de trânsito, envolvendo aí acidentes com motocicletas. E na verdade também vamos fazer o lançamento aí do nosso curso também e já anunciar aí o nosso próximo livro que está saindo também referente à reconstrução de acidentes aí envolvendo motocicletas. Nessa aula de hoje eu quero falar com vocês sobre fator de deslizamento lateral, né? Então, a motocicleta em geral, quando sofre um acidente, ela vai tombar e deslizar sobre a via. Então, aquele trecho, né, que ela desliza sobre a via, para você reconstruir ali qual é a velocidade que ela tinha quando ela tombou, você necessariamente vai precisar conhecer qual é esse fator de deslizamento lateral, né? Isso vai variar de moto para moto, de superfície para, né, para superfície. Então você precisa saber aí se a moto é carenada, se a moto é do tipo naked, enfim. Em geral, o que vai influenciar nesse deslizamento é exatamente quais partes da motocicleta que vai estar em contato ali com a superfície, tá certo? No ano passado nós realizamos um crash test, né? Durante a nossa conferência, né, que foi a terceira conferência, o anual Crash Test Conferência, que aconteceu em outubro de 2022. Esse ano está previsto para acontecer aí a quarta conferência, né, outubro de 2023, e durante essa nossa conferência nós realizamos os chamados Crash Test. Então a gente tem um dia só para a realização dos crash tests, né? E o que nós consideramos como crash test? Nós consideramos o crash test todo experimento que nós conseguimos realizar envolvendo aí um veículo, né, um automóvel, uma motocicleta, uma bicicleta e até mesmo um boneco, um dummy, né? Nos casos quando a gente simula aí o atropelamento, tá? Então, no ano passado nós fizemos um teste, né? Que foi o teste para a gente determinar qual é o fator de deslizamento lateral da motocicleta. Em função disso, a gente gerou, vou mostrar aqui para vocês, um relatório, tá, de um desses crash tests. Esse relatório foi elaborado aqui por mim e pelo perito criminal Alexandre, o perito Alexandre Fontoura, né? Então aqui, os dados do crash test, tá? No dia 7 de outubro de 2022, aqui está o local que nós realizamos o teste, aqui na cidade de Campo Grande, e aqui as condições do teste, né? Você veja que nós fizemos aí o tipo de pavimento, asfalto seco, traçado da via era reto, a topografia, né, plano, temperatura ambiente de 20 graus, e o veículo que nós utilizamos aí foi uma motocicleta, tá, da marca e modelo, né, Honda CG Titan 125, tá? Colocamos aqui no nosso relatório o objetivo, né, que era determinar o fator de deslizamento lateral de uma motocicleta deslizando sobre uma de suas laterais, né, tá bom? Aqui nós apresentamos a metodologia. Essa metodologia consistiu basicamente de a gente fazer o seguinte, deixa eu mostrar essa foto aqui, ó, que vai ficar fácil para vocês entenderem. Nós pegamos a motocicleta, nós suspendemos o pneu dianteiro, né, na carroceria de uma picapezinha, né, uma caminhonete, e aí eu e mais um outro participante do curso ali, nós ficamos segurando ali na carroceria a motocicleta ali pelo garfo ali, né, pelas bengalas ali dos amortecedores, tá? E aí um outro colega, ele dirigiu essa caminhonete até uma velocidade pré-determinada, e nós marcamos na pista ali um ponto por onde ele ia passar, e quando a gente passava naquele ponto ali, a gente soltou a motocicleta, então ela tinha uma velocidade, quando a gente soltou ela caiu, e aí ela foi deslizando ali na via, né, em continuidade com a direção do movimento que ela já tinha. Bom, então se a gente tinha a velocidade e depois a gente vai na pista olhar ali o ponto onde ela caiu e onde ela foi arrastando, então ela vai deixando aqui as marcas de fricção, né, o atrito, né, então a gente vai medir essa distância de deslizamento
E agora, a partir de uma equação, conhecendo a velocidade, conhecendo essa distância de deslizamento, a gente vai calcular qual é o fator de deslizamento para aquelas condições do teste, para aquele tipo de motocicleta ali, certo? Então, basicamente, esse é o teste que nós realizamos, né, durante a conferência, tá? Aqui mais uma foto, um outro colega, né, filmou também, subiu na carroceria junto com a gente, e aí ele também acabou filmando. Então veja que eu estou segurando a motocicleta por um dos lados ali da bengala da motocicleta, e o outro colega ele tá segurando pelo outro lado ali também. Então aí deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo para mostrar para vocês. Eu tenho um vídeo aqui que vai ilustrar, né, essa situação aí que eu tô falando para vocês, como que a gente utilizou o processo que nós utilizamos. Vou dar um pause aqui. Aqui eu vou transmitir para vocês aqui. Isso. Vou dar o play aqui. Vocês vão agora ter noção que o colega conseguiu filmar. Então, aqui já estamos em movimento. Então vai chegar aqui, eu estou cuidando aqui, né? A posição, ele deu uma buzinada, e aí nós soltamos a motocicleta, e aí ela se arrastou. Então essa foi a metodologia que nós empregamos, né? Para que a gente conseguisse realizar o nosso teste, tá? Eu vou voltar aqui para o nosso relatório. Bom, a velocidade. Velocidade, além de a gente olhar no painel de instrumentos ali, o colega que estava dirigindo, a gente também usou um radar, né? Então usamos esse radar aqui para que ele pudesse aferir a velocidade do veículo, tá? O radar, né, foi observado pelo operador um valor de 49 km por hora, tá? Aqui os dados, né, alguém anotou os dados para a gente, baseado no velocímetro do painel de instrumentos, tá? Aqui um outro colega que ficou responsável pela anotação. Então ele anotou aqui, ó, a distância de arrastamento 22,40 metros, a velocidade lá no painel 50 km por hora e a velocidade do radar de 49 km por hora. Aqui as marcas de fricção, tá? Então a gente colocou aqui no relatório. Em relação aos vestígios observados, após o teste foi constatada a interação da superfície lateral da motocicleta com o asfalto, né? Que deixou essas marcas características, primeiro de impacto, em seguida das marcas características de fricção, tá? Durante todo o processo. Aqui você tem marca já de frenagem de um outro teste que nós tínhamos realizado, mas é evidente que as marcas deixadas pela motocicleta também, indicado aí por essas setinhas vermelhas. Aqui mais próximo da sua posição de repouso final, a gente já tem aí as marcas de novo deixadas aí pela motocicleta. Inclusive aqui a gente consegue verificar pelo cruzamento desses dois traços aqui que a motocicleta acabou, né, girando, né? Quando ela estava tombada, ela também sofreu um movimento de rotação ali. Aqui mais uma foto do resultado do teste, né? Veja só. As marcas características aí. Então veja que você tem ali basicamente o que está deixando essas marcas aí, né? São as partes mais salientes da motocicleta ali, né? Então, em geral ali são aqueles apoios do pé, né, do condutor, que fica ali, é o próprio guidão da motocicleta, tá certo? E essas barras metálicas também, que algumas motocicletas também têm, isso aí é que vai tocando com o solo. Então tudo isso vai influenciar no fator de deslizamento, tá? Então o objetivo do trabalho é estimar o fator de deslizamento lateral da motocicleta sobre o pavimento asfáltico, né? Uma vez estimada a velocidade inicial de queda da moto, proceder à medição da distância de deslizamento, como eu falei para vocês, que é facilmente obtida graças aos vestígios deixados pela interação entre a superfície da moto e o asfalto, né, que estava nas fotos ali. E aí com essa equação aqui, ó, nós conseguimos calcular aquilo que a gente chama de fator de deslizamento lateral, que é o F,
né? V aqui na equação é a velocidade inicial de queda da moto, que a gente vai adotar como sendo a velocidade do painel do carro lá, ou medida pelo radar, que foi de 50 km por hora. G, a aceleração da gravidade, e D, a distância de deslizamento lateral. Essa distância a gente mediu lá na pista, a gente mediu lá na via, certo? Aí, para o caso em tela, então, foram obtidos os seguintes valores: a velocidade de 50 km por hora, transformando isso para metros por segundo, 13,89, aceleração da gravidade, 9,81, e a distância de 22,4 metros, que foi medida lá pelo colega que fez a anotação para a gente. Substituindo, então, os valores na equação, o nosso F, né, para esse caso, para esse nosso teste realizado ali, junto com os alunos do curso, nós encontramos um valor de 0,44. Olha aí, turma, uma CG, né, essa moto que é bastante comum aí no mercado brasileiro, né, nas vias urbanas, aí, em geral aí a galera usa bastante esse tipo de motocicleta aí para o trabalho, né? Então, fator de deslizamento lateral aí em torno de 0,44. Então, aqui é um valor que nós conseguimos determinar, tá certo? Então, da análise dos resultados obtidos no experimento. De um lado, segundo os resultados demonstrados no trabalho de D e Smith, os valores do fator de desaceleração lateral no asfalto seco variam entre 0,45 e 0,66. É uma publicação. Por outro lado, um outro autor, né, McNeely, por meio de uma análise minuciosa, no qual considera as diversas fases, né, de queda de uma motocicleta, demonstrou que o valor do fator de desaceleração lateral no asfalto variou entre 0,39 e 0,47. Portanto, para a distância de deslizamento considerável, né, mensurada neste experimento, é possível afirmar que o valor encontrado naquela nossa equação está dentro do que é esperado realmente pela literatura, né? E, finalmente, a gente colocou aqui no relatório uma aplicação, né, que é exatamente o que o perito precisa fazer para que ele consiga estimar aí quanto que foi a velocidade dissipada, né? Então, o resultado obtido no presente estudo, ele permite ao perito calcular a velocidade equivalente à energia cinética dissipada no processo de deslizamento lateral, tá certo? Para tanto, o perito deve avaliar as marcas de fricção, né, o tipo de motocicleta e as condições da via, tá? De forma que possa buscar na literatura o fator de arrasto que se ajuste ao seu caso específico, certo? Em geral, motocicletas com diferentes tamanhos, tá? Com diversos tamanhos e variados tipos, possuem fator de arrasto lateral diferentes entre si. Então, você precisa aí tomar alguns cuidados com relação a essa situação que eu comentei contigo, com vocês, né? Verificar qual o fator de arrasto que mais vai se ajustar ao seu caso específico, tá bom? Para o cálculo da velocidade dissipada no processo de deslizamento, o perito pode se valer, então, dessa equação aqui, ó, né? Que é a velocidade, a equação que determina a velocidade dissipada durante um processo de desaceleração, raiz quadrada de 2FG vezes D, né? Então, o F é agora o nosso fator de arrasto, o G é a aceleração da gravidade e o D é a distância de deslizamento lateral, né? Então, é importante ressaltar que a utilização da equação acima deve ser empregada nos casos que a motocicleta desliza tombada sobre uma de suas laterais e não colide contra nenhum outro obstáculo antes de atingir a posição de repouso final. Olha só, né? Caso isso tenha acontecido, o perito precisa avaliar a energia dissipada no processo de colisão. Então, nós estamos tratando aí tão somente do caso de deslizamento. Considere uma motocicleta Honda CG 125, que tomba aí, né, sobre uma de suas laterais esquerda e desliza sobre o pavimento asfáltico por 35 metros, antes de atingir a posição de repouso final. Então, utilize o fator de deslizamento lateral de 0,44, obtido durante o terceiro Annual Crash Test Conference. Então, vamos fazer a conta, então, utilizando agora o valor encontrado, né? Então, a solução é raiz quadrada de 2FGD, substituindo os valores aqui, o 2, o F 0,44, o G 9,81 e o 35 metros que o exercício está propondo. Então, a gente vai encontrar um valor de 17,38 metros por segundo, ou 62,5 km por hora, né? 62,5 km por hora, como sendo
o valor da velocidade aí que a gente pode estimar para uma distância de deslizamento para aquele tipo de motocicleta e para aquela superfície asfáltica, tá? Para uma distância aí de 35 metros, tá certo? Então, turma, dessa forma, a gente espera aí, né, contribuir aí com a perícia de acidente de trânsito, fazendo esse tipo de experimento, tá? Se você tem interesse em participar aí do quarto, né, anual Crash Test Conference, que vai ser em outubro de 2023, basta você seguir a gente aí nas nossas redes sociais, sobretudo no Instagram e no Facebook, que agora no mês de julho, né, final de julho, início de agosto, a gente abre as inscrições e aí você pode se preparar aí para você estar presente conosco aí nessa conferência. Para finalizar, eu volto a lembrar, espero vocês aí na quinta-feira, 6/7, na nossa Masterclass aí, sobre a aula, né? Para assistir a aula aí ao vivo, né? De reconstrução de acidentes envolvendo aí motocicletas. Um abraço e espero vocês lá.